Olá, queridos, que a paz, que excede todo o entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, nós estamos em nossa segunda aula da Escola Fundamental. Que bom ter você aqui, amado. É uma alegria ter você para a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a unificação no espírito, na família. Agora, nessa nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a unificação com a igreja, o corpo de Cristo, e a unificação com a sociedade. Nós precisamos entender que esses 4 níveis de unificação, eles são muito importantes para a nossa vida como cristão. Então, vamos para o nosso texto base da nossa aula de hoje, que encontra-se no livro de Salmos 133, verso 1, 2 e 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, e é como o orvalho do Edrom, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Logo de início, nesse texto base, nós entendemos 2 coisas. Que quando há unidade, quando há unificação, você vai ver que isso se torna agradável, é algo bom. Entendendo isso, queridos, nós podemos ter a certeza que aonde há unificação, aonde há unidade, também há algo agradável, é bom estar. Em um ambiente onde há divisão, onde há separação, onde há conflito, não é um ambiente agradável. Não é um ambiente onde nós queremos estar, não é um ambiente onde nós queremos estar presente. E a segunda coisa que esse texto que nós lemos também fala é que essa unificação, ela produz um óleo, ela produz uma unção que ela é derramada sobre todos. Todos que estão envolvidos nessa unificação, é recebida uma unção. E essa unção, ela produz bons frutos. Então, para que algo seja produzido, ou seja, para que esses frutos sejam gerados, a unificação é importante. A unificação é a base para qualquer instituição, para qualquer estrutura, para onde estiver pessoas. Se não houver unificação, não haverá progresso. Vamos para as definições desta aula. As definições, e aqui vai a primeira. Unificar. Unificar é ajuntar, agregar, convergir para um propósito central, uma parte de um no outro. O contrário de unificar é isolamento, falta de relacionamento, falta de aliança, infidelidade, não corresponder, está fora do plano de Deus. Uma coisa importantíssima sobre unificar. Unificar, ele significa você estar juntando as peças, você está unindo, certo? Isso é interessante porque seja a sua unificação com Deus, é você se unindo a Ele, é você se juntando ao corpo do Espírito, você se unindo ao Espírito. Quando nós falamos de família, nós temos as peças como o pai, a mãe e os filhos, e essas peças unidas, um complementando o outro, isso traz a unidade dentro da família. Agora, como nós vamos falar de corpo de Cristo, nós vamos falar de sociedade, quando nós trazemos isso para dentro do corpo de Cristo, nós começamos a entender que a sua parte, ela complementa a parte de outro. Isso é importante nós entendermos, muito importante. Agora, queridos, a terceira definição que nós vamos estudar é a definição de conviver.
conviver. O que é conviver? Ter uma vida em comum. Deixar as pessoas fazerem parte da sua vida. Você fazer parte da vida de alguém. Queridos, conviver é um dos maiores desafios. Tanto conviver com nossos familiares, com a nossa família, ter esse relacionamento dentro da família, quanto também convivermos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, e convivermos na sociedade. Conviver é um desafio. Por quê? Porque conviver diz respeito a você fazer parte da vida de alguém e alguém fazer parte da sua vida. Isso é precioso, porque uma vida em sociedade, uma vida em comunidade, como é a igreja, como é a sociedade, essa vida ela necessita de uma troca de relacionamento. Significa que você faz parte da minha vida e eu faço parte da sua vida. Isso é muito importante. Agora vamos entrar nos textos que nós vamos estar estudando. O primeiro texto encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, verso 4 ao 7. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amados, nós precisamos pegar esse versículo para que nós possamos entender a unificação no corpo de Cristo. E para que nós possamos entender, nós precisamos ter a compreensão do plano do Senhor e da nossa função nesse plano. Entendendo que, quando nós aceitamos a Jesus, nós agora estamos inseridos no corpo de Cristo. E a unificação é você fazer parte de um corpo, seja a sua família, seja com o Espírito, seja com a sociedade ou com a igreja, mas estar junto no mesmo propósito, cooperando um com o outro. Amados, presta atenção, porque a sua função, ela é importantíssima. O seu papel é importantíssimo. Nós temos um único propósito no corpo de Cristo. Qual é? Fazermos discípulos. Esse é o propósito do corpo de Cristo. Não há outro, amado. Não há outro propósito. Quando Jesus sobe aos céus, antes de subir aos céus, ele nos deixa essa orientação. Agora vão e façam discípulos. E na aula passada eu expliquei sobre isso, sobre as funções no corpo de Cristo. Falei sobre os ministérios, sobre os 5 ministérios, que também são funções importantíssimas. Agora presta atenção. A sua participação no corpo de Cristo, ela é fundamental. Porque nós precisamos estar juntos, não apenas presente de corpo, mas presente de espírito também. Em oração, em intercessão, em presença, em mente, conectados. Nós precisamos também estarmos no mesmo propósito. Qual é o propósito? Qual é, querido? O cristão não pode perder esse propósito de que fazermos discípulos. Agora entenda qual é a sua função dentro desse propósito. Qual é a sua função dentro desse propósito do corpo de Cristo? Você precisa entender isso muito bem. Porque se você executar o seu papel, se você executar a sua função no corpo de Cristo, o corpo de Cristo estará completo. É a sua presença, estar junto, no mesmo propósito, cooperando um com o outro. Essa cooperação, se você está no corpo de Cristo, mas você não coopera com Ele, você está atrasando o propósito. Você está atrapalhando o propósito. Você está trazendo problema, você está gerando a divisão. Nós precisamos que você esteja participante do corpo de Cristo,
E quando nós falamos de corpo de Cristo, nós entendemos que não tem a ver com a denominação, tem a ver com o plano que Deus está executando. A todos aqueles que o receberam, agora se tornaram filhos de Deus e fazem parte desse plano. Esse versículo ele nos ensina que a graça foi repartida o Senhor pega o seu plano e ele divide a sua graça para que cada um, com uma função específica, cumpra uma parte desse plano. E a sua presença, a sua cooperação nesse plano, a sua participação nesse plano é que fará com que ele se concretize por completo. Porque nós precisamos que cada um esteja na sua função. Para exemplificar, eu sempre uso os 5 ministérios, porque os 5 ministérios eles representam o processo que um cristão passa. Um processo onde há o missionário, onde há o pastor, o mestre, o apóstolo e o profeta. O cristão vai passar por esses processos e cada um desses tem uma função específica. Nós não podemos deixar isso, esquecermos isso, que precisa da salvação, que precisa do cuidado do crente, que precisa da instrução para o cristão, que precisa alinhar a vida dele, que precisa dar o destino profético para ele. Isso é o processo de crescimento do cristão. Isso é formar discípulos. Isso é formar discípulos. Isso é entender que a sua participação dentro do plano de formarmos discípulos, você estará cooperando com o plano eterno do Senhor. Com o plano eterno do Senhor.